Fala aí pessoal, beleza? Vídeo sobre fatos relevantes que eu trago aqui de vez em quando eu vejo quando o fato é importante, né? E eu não preciso esperar até o relatório gerencial sair. Então, como vocês viram na thumb, são dois fatos relevantes referentes ao KNRI e o HGLG. Vamos começar pelo KNRI, que o KNRI anunciou a compra, celebrou o compromisso de compra e venda do imóvel da 57% da Torre Cristal e as respectivas vagas de garagem, né? Que é lá do Rocha Verá, inclusive ali com junto com o JSRE, né, dali nesse complexo, que é lá em São Paulo, as Nações Unidas. Os imóveis possuem conjunto de 30.438 metros quadrados. O valor total de aquisição, 570 milhões, aqui é recurso da emissão, né, que ele está começando a alocar os recursos da emissão, e então ele vai comprar esse imóvel. Inclusive é uma compra interessante, né, porque o fundo ele vai aumentar a participação dele lá naquela região da Chucre Zaidan, onde está o Rocha Verá, porque ele possui, se eu não me engano, 20% daquela Marble da Torre Ebony, se eu não me engano, e que são as torres que o JSRE também tem participação. Então, em relação ao valor da compra, 570 milhões, nossa, tem um pernilongo gigante rodando aqui, eu tô olhando aqui, tem um pernilongo gigante, 570 e quase 571 milhões, o valor de pagamento, né, não falou como que vai ser, pago, né? Se vai ser, tem parcelas, mas pelo visto vai ser de uma pancada só. E o fundo ele vai fazer jus a um RMG de 70 milhões 338 mil pelo prazo de 72 meses a contar da data de lavratura da escritura. E a transação, então, considerando essa questão da RMG, o valor de compra foi de 16.442 reais o metro quadrado. Aí ele fala sobre a questão do aumento da participação, como eu falei para vocês, né, empreendimentos AAA em São Paulo. Então aqui, pessoal, só para a gente fechar esse ponto, a questão que ficou um pouco confusa, essa questão da RMG. Primeiro, se você não sabe o que é RMG, veja o vídeo, acho que de 2 domingos atrás, ou um domingo atrás, acho que é de 2 domingos atrás, que eu explico o que é RMG. O vídeo é sobre RMG, mostrando que, de fato, esse dinheiro, obviamente, está saindo daqui, né, tá saindo daqui porque o risco pro vendedor aumenta para ele pagar o RMG, então obviamente ele embute isso no preço de compra, mas também, por um lado, o fundo não tira isso como amortização, né? Então assim, é só para dizer que esse dinheiro não sai de graça, né? Não o vendedor é bonzinho. Mas o que é ponto importante a gente tem que observar aqui, que faltou informação, é que a gente não sabe, não está descrito, até eu explico isso no vídeo de RMG, que tem algumas características que vocês têm que observar se tem esse tipo de informação. Por quê? Aqui a gente não sabe se esse é o valor máximo, porque, por exemplo, o JUS fala renda mínima de 70 milhões, mas essa renda mínima é complementar com o valor máximo que ele vai receber. Se ele tiver aluguel entrando, esse é o valor máximo, então o vendedor vai pagando menos à medida que os aluguéis forem entrando, ou ele vai receber um valor fixo estipulado. Se a gente pegar esse valor e dividir por 72 vezes, né, vai dar um pouco menos de 1 milhão por mês, né, um pouco menos de 1 milhão por mês. Se é isso que o fundo vai receber, ou essa aqui é o valor máximo que o vendedor estipulou, e ele vai complementar esse valor para chegar nisso daqui. Então o fundo não tem nenhum aluguel, ele recebe tudo, recebe esse valor por mês, o que dá, eu até fiz a conta aqui, está dando 1.700.000, não, na verdade não, peraí, se eu pegar aqui, 70 milhões, 338 00 dividido por 72. 976, é isso mesmo? Acho que faltou um zero aqui, peraí, faltou um zero. 976.916. Então o fundo ele vai receber esse valor fixo todos os meses, ou esse é o valor teto que ele vai receber. Entrando aluguel, o fundo complementa para pagar esse valor. Isso a gente não sabe, a gente vai ter que observar nos próximos meses se tiver algum detalhamento dessa transação, beleza? Então aí uma compra aí do KNRI. E saiu o fundo Pátria Logística, o nosso querido HGLG, que tem uma pancada de caixa, que começou.
E aqui é um ponto que eu venho falando para vocês, que o fundo ele não estava fazendo nenhuma movimentação exatamente porque ele estava esperando fechar a questão da compra. Fechou a questão da compra, agora ele vai sair, tirar as asinhas de fora. Então o fundo ele assinou um memorial de entendimento, um memorando de entendimento para compra desse Log Goiânia, que fica lá em Goiânia, Fazenda Retiro, denominado Log Goiânia, potencial transação de compra de 100% desse imóvel, que é pertencente a esse fundo, o LGCP11, que é do Banco Inter, e da SPE, dessas incorporações imobiliárias aqui, né? Então a transação está em período de diligências, então na verdade foi encaminhado para o CAD, para aprovação dessa compra, né? Então não está comprado, não foi bateu o martelo ainda, está na fase de diligência. Então a compra do Log será efetivada pelo valor de 251.195.000 e o pagamento vai ser feito naquele esquema de parcelamentos, né? De 39% na escritura, 30% a 30 de abril de 25, ou seja, praticamente um ano, daqui a um ano, e mais 31%, 12 meses a partir contado da data de celebração da escritura, ou seja, então precisa saber quando que vai ser pago, vai ser feito a celebração da escritura, mas é basicamente 2 anos aí de pagamento. E aí, a diferença é que nesse caso aqui, o fundo, a partir do momento que ele pega o imóvel, ele já passa a receber os aluguéis, aquele seller's finance, né, de você receber o total e não ter pago tudo. E aí, se vocês observarem aqui, como é que a gente avalia se a compra é boa ou não? Pelo cap rate. Não temos o cap rate, temos apenas o preço de aquisição de R$ 3.200 o metro quadrado, que comparado às últimas aquisições do HGLG está bem abaixo. Né? Foi um bom pagamento. Obviamente que a gente não pode comparar, por exemplo, com aqueles imóveis lá do GTLG que foram comprados, aqueles imóveis que são tudo top, tudo localização raio 30 de São Paulo, que ele pagou mais de R$ 4.500 o metro quadrado. Aqui a gente está falando de não uma localização premium, a gente está falando, embora seja perto da capital, de Goiânia, mas na verdade nós não estamos falando da principal área que é São Paulo. Então esse é um ponto, inclusive, justifica inclusive um valor menor. Mas como é que a gente avalia, como eu falei para vocês, se a compra foi boa ou não? Cap rate. A gente não tem, eles não informaram o cap rate da negociação. Só que eu, como sou muito curioso, fui tentar descobrir. E elucubrei o cap rate possível dessa compra. Como essa incorporação imobiliária a gente não teria informação, eu fui atrás desse fundo aqui, o LGCP, que é um fundo do Banco Inter, que inclusive ele publicou um fato relevante falando, né, da compra pelo lado deles, né, da questão de que ele vai receber 116 milhões, porque ele tem 46,25%. Então, os outros 53,75% é da SPE aqui, né, Goiânia 1 Incorporações. Então ele tem essa participação aqui. Aí eu fui lá no relatório gerencial do LGCP, que é o fundo da Asset do Banco Inter, para pegar algumas informações. Por quê? O que eu fiz, pessoal? Eu fiz um Excel e aí o que eu quis saber? Primeiro, se o fundo tem vacância. Ele não tem vacância nenhuma, ou seja, aquele imóvel, em tese, a parte dele está toda alocada. Então eu estou pressupondo que o imóvel está 100% ocupado. Para poder fazer as contas aqui, porque se tiver vacância, não tem como saber. Se tiver vacância naquele 53%, não tem como saber. Tá? Então eu estou supondo que o imóvel está 100% alocado, até porque não fala nada a respeito de quem locatário, não fala nada a respeito disso, até porque como está em fase de diligência, ainda não tem como, talvez não tenha como soltar maiores informações. Mas como eu sou curioso, eu fui atrás. Então, supondo que ele esteja 100% locado. E aí, o que eu fui olhar? A questão da parte de receitas, né? Se a gente for ver, a contribuição do ativo do Log Goiânia é 25,1% da receita. Se a gente for pegar lá na DRE, nós estamos falando aqui de junho, de uma receita de 2.704.000. Pessoal, não estou considerando despesa, tá? Estou considerando a receita bruta para fazer as contas para ficar mais fácil aqui. Então, eu fiz um Excelzinho aqui para vocês. Então, pessoal, olha só, a receita imobiliária que eu peguei lá no relatório, 2,7 milhão,
de reais naquele mês, ou seja, com a contribuição dele para essa receita, ele tem uma receita, só o LGCP, desse imóvel de 693 mil. Se essa receita do imóvel é 46%, o restante dá 806 mil, então a receita desse imóvel, considerando que aí que tá o ponto. Isso aqui é lucubração porque a gente não sabe as condições de locação dessa outra parte aqui. Eu estou supondo que são as mesmas condições, os mesmos valores, tá? Só para a gente poder ter mais ou menos uma ideia do cap de compra. Tá? Então, supondo que na parte da SPE dos 53% sejam os mesmos preços de locação, nós estamos falando de 806 mil mês, o que dá um total de 1,5 milhão por mês. Então, como o preço de compra foi 251, se a gente for pegar o cap total, pegar o valor mensal, multiplicar por 12 e dividir pelo valor de compra, nós estamos falando de uma compra de 7,17, uma compra baixa, num cap baixo. Porém, como a compra é por Sales Finance, que é aquela metodologia que você passa a receber todos os aluguéis, mas paga somente a prazo, né? Paga primeiro e depois paga o cap do primeiro ano, pegando o valor lá que, se a gente pegar lá pelo próprio fato relevante, né? Se eu pegar aqui no fato relevante, das porcentagens, né? De 39 na primeira e o restante na segunda, a gente está falando de um cap de 18% no primeiro ano e de um cap de 10% no segundo ano e a partir disso 7,17%. Então, pessoal, assim, é uma compra boa? Difícil de avaliar, porque a gente não sabe maiores condições, maiores informações, e também não sabemos se isso aqui procede. Por se tratar de HGLG, eu não achei uma compra tão assim, como é que eu posso falar? Excelente, até porque um dos pontos que eu sempre venho falando para vocês aqui é a questão de que o fato do HGLG ter muito caixa, ele tem a possibilidade de negociar melhores compras. E olhando por essa estrutura que eu montei de cap, não achei uma compra tão boa. Até pelo fato do imóvel não ser uma localização raio 30 de São Paulo, nós estamos falando de Goiânia. Então a gente precisa ver como é que são os contratos que estão lá dentro, as condições, como é que o fundo vai assumir, porque a gente consegue ter algumas informações, se a gente for pegar, deixa eu até voltar lá no PDF, se a gente for pegar na parte do LGCP, ele tem uma parte dos inquilinos aqui, cadê? Aqui, ó. Ele fala aqui, ó, no Goiânia, né, ó, tem um locatário 1, anos em nosso portfólio, fala sobre a porcentagem do ABL, mas ele fala segmento de atuação, mas não fala que tipo, se é atípico, se é típico, os contratos, né? Não tá falando aqui quais são esses tipos de contrato. Então é muito difícil a gente ficar... isso aqui, essa questão do cap que eu coloquei para vocês, é mais uma ideia de estimativa, né? Porque não dá pra gente cravar, mas assim, o que é ruim, né, é essa falta da informação do cap, como aconteceu no TRFX, a questão da compra do Albert Einstein, né? Não sei por que os gestores não colocam o cap, porque o cap, ele dá a nítida noção do risco que foi tomado e aceito na negociação. O cap, ele não é simplesmente o rendimento que você vai ter, é a avaliação de risco que se teve em relação àquele imóvel. Se o imóvel ele tem um maior risco, o cap vai ser maior. Se o imóvel tem menor risco, pelo cap desse de 7% no total, o risco é baixíssimo. Então a gente precisa ver se de fato isso na prática vai ser funcional. Beleza? Pessoal, assim, é mais uma questão, a gente vai ver no próximo relatório do HGLG, ver se teremos mais informações. Na verdade, a gente precisa que o memorial se transforme num compromisso, né? Porque em princípio precisa da aprovação do CAD, tendo a aprovação do CAD, a gente saberá talvez maiores informações dessa compra. Beleza, pessoal? Então, mais um vídeo aí de fato relevante para vocês e aquele abraço.